nesta aula, que é, a rigor, a aula 2, né? Aula 2 do tema pêndulo simples, né? Porque esse aqui é o tema 4, pêndulo simples. Nós vamos discutir as equações horárias, né, do movimento do pêndulo simples, né? Aqui, a questão importante, né, da cinemática e da dinâmica, né, é justamente escrever as equações, né, para a componente tangencial, né, do movimento, né? E a gente pode aqui lembrar que a componente tangencial é essa componente do movimento. Então, na direção tangencial do movimento, a equação, né, ou a lei de Newton, né, estipula que massa vezes a aceleração, mas é a aceleração do movimento na direção tangencial. Não tem movimento na direção normal, perpendicular, né? Tangencial à circunferência, porque esse é um movimento que se dá ao longo de uma parte, né, de um segmento da circunferência. M vezes A é igual à componente da força que nós já vimos, né, que é M menos M vezes G vezes seno θ. Mas, na aproximação seno θ igual a θ, a gente pode escrever essa equação como sendo A é igual a mg vezes seno θ. Eu vou usar a aproximação seno θ igual a θ, ou aproximadamente igual a θ. De forma que, lembrando que a aceleração é dada por L, o comprimento do pêndulo, vezes a aceleração angular, né? A aceleração angular, essa equação, portanto, se escreve assim, né? Ou seja, alfa é igual a menos G dividido por L vezes θ, vezes θ. De forma que essa é a equação básica, é a equação fundamental do movimento do pêndulo. Aqui eu tenho agora um desenho que ilustra melhor. Veja que não há movimento na direção que nós estamos chamando normal à circunferência, né, que é esta direção aqui, né, normal à circunferência. Aqui nós podemos simplesmente escrever a seguinte equação: T é igual a m vezes g vezes cosseno θ. Pronto, na direção normal. Na direção tangencial é a equação que eu escrevi anteriormente, a saber, a aceleração, né, angular é igual a menos g sobre L vezes θ. E esta é a equação que, em princípio, precisaríamos resolver, né? É uma equação que é relativamente conhecida, né? De forma que eu tenho aqui, repetindo aquilo que eu disse antes, né? Nós temos a aceleração tangencial igual a L vezes alfa, né? Portanto, temos aqui a equação e eu agora já fiz a aproximação de acordo com o texto anterior. Portanto, para pequenas oscilações, olha só, essa aqui é a equação, né? E eu preciso agora determinar θ como função do tempo. Num determinado instante de tempo,
ele é dado por θ1, no outro ele é dado por θ2. Então, o problema é escrever θ como função do tempo, né? Ora, a solução, né, é porque a gente não tem a matemática suficiente, né, para explicar isto, né? A solução é a seguinte: se definirmos ômega, né, como igual a raiz quadrada de G sobre L, né, essa é uma constante física, né, porque depende de G e do comprimento do fio. Então, a solução se escreve assim: θ de t é igual a θ0, que é o θ no instante de tempo t igual a zero. Aqui eu vou considerar a fase inicial como sendo igual a zero, vezes cosseno de ômega t, é esse ômega definido lá, né, ômega t, né? E às vezes a gente coloca uma fase aqui também. Muitas vezes a gente coloca aqui uma fase alfa zero, né? Mais uma fase alfa zero. Vamos simplificar. Então, essa é a equação horária, a equação horária típica de um movimento harmônico simples, típico. Aí, só é que a variável agora é o θ. Não é como no caso do movimento harmônico simples de um corpo preso a uma mola, né? Portanto, esta é a solução, né? Agora, o que nós chamamos de velocidade angular, né? Velocidade angular, essa é diferente, né? Aqui poderíamos chamar de ômega de t, mas já usamos essa letra aqui, né? Ômega, né? De forma que a velocidade angular agora é igual a menos θ0 vezes ômega vezes seno de ômega t. E, finalmente, a aceleração angular alfa é igual a menos θ0 vezes, agora, ômega ao quadrado, vezes cosseno de ômega t. Cosseno de ômega t. Aí está. Ora, é fácil verificar, né, aquilo que a gente já sabia, né? Ou seja, que alfa, veja que isso aqui é θ de t. Então, alfa é igual a ômega ao quadrado, que é G sobre L, né, com o sinal menos aqui, θ de t. Θ de t. Aqui está, então, aqui estão as equações horárias, né? Por exemplo, aqui eu estou colocando, na verdade, não x de t, mas θ de t, né? De forma que aqui tem uma amplitude, que eu vou chamar de θ0, né? Estou substituindo, no caso do movimento harmônico simples, do sistema massa-mola para o pêndulo. Aqui é exatamente aquela solução que eu apresentei antes, né? θ de t igual a θ0, né, vezes cosseno de ômega t. Para t igual a zero, que é exatamente, aqui é o tempo, né, aqui é o tempo, aliás, já está aqui, na verdade, né, aqui é o tempo. Então, para t igual a zero, é θ0. E esse gráfico aqui, então, é o gráfico da função seno. É claro que a velocidade, nós já explicamos isto, né? E queremos agora reforçar, né, que aqui estamos falando da velocidade angular, né? E essa velocidade angular é igual a θ0 vezes, com o sinal menos aqui, ômega, vezes seno de ômega t. E a aceleração é menos θ0 vezes ômega ao quadrado vezes cosseno de ômega t. Então, essas são as equações horárias, né? Primeiro, para a posição, mas a posição é dada pelo ângulo θ, para a velocidade e para a aceleração. E aqui eu tenho essa animação
onde a gente vê, aqui está, na verdade, para componente x e y num movimento harmônico simples, né? Um movimento massa-mola, mas aqui se aplica a mesma ideia. Esse é o comportamento, né? Tanto da velocidade quanto da aceleração. E é isso que nós estamos querendo chamar a atenção.